A Colômbia, amplamente conhecida por sua rica história no futebol, as histórias sobre Pablo Escobar e sua animada vida noturna, é uma nação vibrante situada no epicentro da região amazônica. Este país sul-americano, em busca incessante da felicidade, abriga uma população de 52 milhões de habitantes e estende-se por um território 5 vezes maior que o do Equador, abrangendo 1.142.000 km². A diversidade geográfica da Colômbia é notável. O país possui uma costa norte que beira o Mar do Caribe e, a oeste, as ondas do vasto Oceano Pacífico. Suas fronteiras terrestres incluem o Panamá ao norte, o Equador ao sul e a Venezuela a leste. O país também é marcado por uma rede hidrográfica extensa, com centenas de rios fertilizando suas terras. Apesar de sua imensa extensão territorial, nem todas as áreas são densamente povoadas. As regiões norte e oeste são as mais habitadas, enquanto o sudeste e o sul do país são dominados pelas densas florestas tropicais da Amazônia, praticamente desabitadas, exceto por algumas tribos indígenas que vivem de forma isolada. Hoje, a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, superado apenas pelo Brasil. Os desafios enfrentados por uma nação com uma grande população e desenvolvimento econômico limitado incluem problemas sociais como o aumento do crime. Uma das cidades mais notáveis do país é Medellín, localizada no coração da Colômbia e ao norte da capital Bogotá. Medellín, inicialmente famosa, ou melhor, infame, por sua ligação com Pablo Escobar, teve sua imagem marcada pela negatividade associada a esse notório narcotraficante. Do alto, seu skyline pode até ser confundido com o de Hong Kong, dada a densidade de prédios altos necessária para acomodar uma população de quase 3 milhões em apenas 382 km². Há cerca de 3 décadas, esta cidade colombiana era considerada a mais perigosa do mundo. Hoje, embora ainda existam favelas, os temidos cartéis de drogas praticamente desapareceram. Transformada, Medellín agora atrai turistas de todos os cantos, sendo um ponto de parada obrigatório na Colômbia. Muitos visitantes são atraídos pelo túmulo de Escobar, cuja vida e crimes inspiraram séries e filmes globalmente. Sua queda, auxiliada por forças americanas, marcou o início de uma nova era para a cidade. A Medellín pós-Escobar se esforçou para reformar sua imagem. Ruas antes temidas hoje são populares destinos turísticos, vibrantes com arte de rua e grafites. A Comuna 13, em particular, destaca-se como um dos locais mais fotografados, oferecendo um vislumbre autêntico da vida cotidiana na cidade. Além disso, com seu clima quente, os moradores frequentemente procuram os shoppings como refúgio do calor. Em toda a Colômbia, especialmente em Medellín, os centros comerciais e bazares efervescem de vida, independentemente da hora. A cidade é um destino atraente para visitantes internacionais, em parte devido ao baixo valor da moeda local, o peso colombiano. Com o dólar equivalendo a cerca de 4.200 pesos, as despesas diárias para turistas são surpreendentemente acessíveis. Por exemplo, uma refeição generosa pode custar somente 12.000 pesos, ou aproximadamente $3, e acomodações em hotéis de primeira linha estão disponíveis por $30 a $35 por noite. Apesar da vantagem para os turistas, a realidade econômica para os residentes é bem diferente. Em cidades como Medellín e a capital, Bogotá, os salários são baixos, com a média mensal por volta de $300 e o salário mínimo estabelecido em $261. Esta situação cria um contraste acentuado entre a experiência dos visitantes e a vida cotidiana dos colombianos. Enquanto os turistas podem usufruir de serviços como o Uber por cerca de $3, muitos locais optam por motocicletas, já que possuir um carro é um luxo fora do alcance para a maioria. A economia colombiana é caracterizada por um alto custo de vida em relação aos salários, com muitos lutando para cobrir as despesas básicas. Isso coloca a Colômbia em paralelo com países como a Tailândia, onde o custo para turistas é baixo, mas a taxa de desemprego é elevada. As ruas são animadas com vendedores ambulantes, que vendem itens como limonadas por apenas 3.000 pesos, menos de $1. O clima quente e úmido, intensificado pela proximidade da Colômbia com o Equador, adiciona outro desafio à vida urbana. Para os visitantes, a segurança é uma questão importante. A ameaça de furtos leva muitos a sair apenas com o dinheiro necessário, evitando carregar carteiras volumosas.
A polícia é uma presença constante, inclusive durante o dia. A cena urbana de Medellín é enriquecida por artistas de rua, incluindo dançarinos que se apresentam em cruzamentos durante sinais vermelhos e pessoas que limpam para-brisas de carros para ganhar algum dinheiro, refletindo a criatividade e resiliência dos habitantes locais. Durante um passeio noturno pelas ruas de Medellín, é evidente que a cidade pulsa com uma energia vibrante. As ruas, repletas de gente, refletem uma cultura onde a vida noturna é um componente central. Muitos visitantes são atraídos para a Colômbia justamente por essa atmosfera efervescente. Neste cenário, há um lado mais sombrio. Medellín tornou-se um ponto de convergência para a prostituição na América do Sul. Mulheres, muitas delas vindas da Venezuela e do Equador, são atraídas para a cidade, adentrando nesta profissão. As transações e negociações relacionadas a este comércio são visivelmente comuns nas ruas mais estreitas da cidade. A interação social em Medellín tem suas peculiaridades. Ao se aproximar de alguém, muitas vezes a conversa rapidamente se volta para questões financeiras. Mesmo que inicialmente amigáveis e dispostos a interagir, muitos locais acabam por buscar alguma forma de remuneração. A percepção de riqueza pode rapidamente atrair a atenção, transformando um simples olhar em um convite para a aproximação. Apesar dessas nuances, Medellín e a Colômbia como um todo têm aspectos culturais ricos e vibrantes, como as danças latinas. Estas danças são uma parte integral da conexão social no país, com festas que se estendem até o amanhecer, refletindo a paixão e a energia da cultura local. A situação econômica do país, com um salário mínimo abaixo de $400 e altas taxas de desemprego, leva muitos a buscar diferentes maneiras de sustentar seu padrão de vida. Em um contexto onde o dinheiro é um facilitador-chave, Medellín emerge como um exemplo claro dessa realidade. Por outro lado, há Bogotá, a capital colorida da Colômbia. Com uma população de 7 milhões, esta metrópole é marcada por sua vibrante paisagem urbana e bondinhos que cruzam o céu da cidade, pintando um contraste com a vida em Medellín. Bogotá, a uma impressionante altitude de 2.650 metros acima do nível do mar, é um enclave entre montanhas, famosa por sua apreciação da arte de rua, uma característica que compartilha com Medellín. Localizada estrategicamente no coração da Colômbia, Bogotá desempenha um papel central no panorama do país. Seu caráter difere de Medellín, ostentando um ambiente mais urbano e suave. A cidade é indubitavelmente o núcleo dos negócios na Colômbia. Estudantes aspirantes de todo o país frequentemente se dirigem a Bogotá em busca de oportunidades educacionais. No entanto, a cidade tem seus contrastes, como a infame Rua Santa Fe, notória por ser um reduto de atividades ilícitas e considerada uma das áreas mais perigosas da cidade. A Colômbia, no entanto, é muito mais do que apenas sua comida econômica e animada vida noturna. O país abriga destinos únicos como Guatapé, uma vila encantadora a 2 horas de Medellín. Este lugar é um idílio onde as montanhas encontram lagos cristalinos, destacando-se por uma vasta formação rochosa. Essa rocha é um marco geológico antigo, agora um ponto turístico popular com uma taxa para quem deseja escalá-la. Surpreendentemente, a vista pitoresca do lago em Guatapé é uma façanha da engenharia humana. Na década de 1970, a região foi transformada em um lago artificial para gerar eletricidade através de uma barragem. As aldeias colombianas, incluindo Guatapé, também são conhecidas por seus mercados locais distintos, oferecendo uma visão autêntica da cultura colombiana. Nestes mercados locais, a música é uma constante, ecoando mesmo entre as barracas. Mas o que realmente chama a atenção é algo bem diferente. Aqui, é comum ver vendedores oferecendo cabeças de jacaré e uma variedade exótica de peixes, supostamente oriundos dos rios amazônicos. Além disso, na Colômbia, especialmente entre aqueles com recursos limitados, é comum o consumo de tabaco enrolado à mão, uma alternativa mais acessível aos cigarros industrializados. Esses cigarros artesanais são produzidos pelos próprios vendedores do mercado e vendidos a preços baixos. A hospitalidade dos colombianos é notável, particularmente nas áreas rurais. Aqui, a dieta é baseada no que está disponível, incluindo até mesmo tartarugas, que podem ser adquiridas vivas no mercado, grelhadas e consumidas. Acredita-se que essa diversidade no consumo alimentar se deve às dificuldades econômicas enfrentadas por muitos. Caso contrário,
seria difícil compreender por que incluiriam itens como vermes ou tartarugas em sua alimentação. Além disso, a Colômbia abriga maravilhas naturais únicas, como um rio de aparência vermelha localizado na Amazônia. Sua cor distintiva se deve a uma planta vermelha endêmica, encontrada apenas nesse local. Conhecido como o Rio Cinco Cores, ele foi descoberto em 1969 e se tornou um ponto de interesse singular desde então. A Colômbia também é lar de lugares surpreendentes, como uma pequena ilha repleta de favelas, sem conexão terrestre. Este local, aparentemente autogovernado pelos seus habitantes, é um exemplo da diversidade e resiliência das comunidades locais, que estabelecem suas próprias regras e modos de vida em um ambiente tão isolado e singular. Em um recanto isolado da Colômbia, na ilha de Santa Cruz del, reside uma comunidade única de 1.200 pessoas. Distante do continente, esta ilha se caracteriza pela ausência de serviços básicos. Não existe policiamento local, e em casos de emergências criminais, os residentes têm que contar com seus próprios recursos. A situação é semelhante para atendimento médico, já que a ilha não possui hospital, obrigando os moradores a recorrerem à autoassistência ou a enfrentarem uma extensa viagem até o continente para tratamentos médicos. A vida na ilha também carece das conveniências comerciais comuns. Não existem supermercados tradicionais ou grandes redes de lojas, mantendo a comunidade distante das típicas conveniências urbanas. A ilha é acessível somente por barco, com uma regra estabelecida pelos moradores que limita a estadia de não residentes a um máximo de 10 dias. As opções de acomodação são extremamente limitadas, com apenas um albergue disponível para visitantes. A economia local gira em torno da pesca, atividade que não apenas fornece sustento aos habitantes, mas também representa sua principal fonte de renda através da venda de peixes no continente. Naturalmente, o peixe é o alimento mais consumido na ilha. Apesar do isolamento, a ilha não está completamente desconectada da modernidade. Energia solar, fornecida por mais de 200 painéis instalados, é a principal fonte de eletricidade, e os residentes também têm acesso à internet e Wi-Fi. No entanto, a falta de um sistema de saneamento básico é um desafio crítico, com os moradores dependendo das mesmas águas que utilizam para a pesca para suas necessidades sanitárias, o que gera preocupações com a higiene. Comparativamente, os residentes de Santa Cruz del não estão tão isolados quanto as tribos amazônicas da Colômbia, cujas vidas e culturas serão o foco de um próximo vídeo. Se você se interessou por esta história, inscreva-se e deixe seu like para mais conteúdos como este.